Então, o terceiro pecado digital, você que chegou atrasado aí, ó, o primeiro pecado digital é não ter um posicionamento, é não ter um branding, é não ter uma construção de marca. O segundo pecado digital é o network digital e não ter collab, não ter relacionamentos digitais. Aí você fala, mas relacionamento é só humano. Então, meu filho, isso é antes da internet. Os humanos se conectam com velocidade. Mas eu sei que se você for uma pessoa perturbada, você vai usar a internet para se conectar com pessoas geograficamente distantes e se distanciar de pessoas que estão próximas. Muito cuidado com isso. Então, o segundo é networking, ou seja, uma rede de trabalho. E eu passei um código que é, antes de qualquer negócio, construa relacionamento, tá? Uma dica que eu te dou boa e ela é bem verdadeira. Eu falo para você, sirva as pessoas antes de querer qualquer coisa delas. Quando você serve, já era. Só aprendi isso com Salomão. Sempre você chegar diante de um rei, chegue com um presente. Ou seja, o presente às vezes não é físico, mas é emocional. Chegue servindo a pessoa primeiro. O storytelling, essa parada de contar história, é o terceiro. Você que não tem uma história de superação, você que não tem uma história de dar a volta, né, por cima, que a gente chama de herói relutante. Você que não tem uma história forte, ninguém quer saber de você. O quarto pecado digital, aperta o like que eu já vou te falar ele agora, é autoralidade. Quando você não tem, você tem que fazer o quê? Você precisa copiar os outros. Pode ter algum problema em copiar as pessoas? Não, você só vai parecer algo que é falsificado. Engraçado que Deus não te criou numa esteira, mas Ele te criou pessoalmente, com personalização, com pessoalidade, com uma pitada do perfume dele, da característica dele. E aí o que acontece? Uma coisa poderosa. Ele te fez para você ver o mundo do seu jeito. E uma coisa você tem que aprender. Ninguém vive na realidade. Pablo, você tá louco? Não vive. A maioria das pessoas estão o quê? A maioria das pessoas estão achando que estão na realidade. Se você não conhece o Kairos, se você não conhece o céu, se você não conhece a eternidade, você não vive nunca na realidade. Você está na distorção do tempo. Uma das coisas que o diabo mais gosta é das pessoas que vivem na distorção do tempo. Por quê? Se você não entende de eternidade, não acessa Kairos, você vive só no Cronos, no tempo, começo, meio e fim, você tem um problema muito sério com crença, você tem um problema com fé, você tem problema com resultado, você tem problema de nunca ter vivido um milagre, você não conhece o mundo espiritual, é muito pesado isso. Mas por que é um pecado digital? É um pecado digital porque simplesmente, quando você não é autoral, ninguém vai lembrar de você. Quando eu comecei perguntando qual que é a marca, vocês não falaram marca de empresa, vocês ficaram falando as minhas marcas. Vá cuidar da sua vida, odeie a pobreza, método IP, bora tocar o terror na terra, tamo junto até depois do fim. Isso é tudo autoralidade. Em finanças, para vocês terem uma noção, eu entrei num nível, às vezes vocês nunca fizeram algum curso de finanças comigo, eu entrei num nível de autoralidade tão violento que eu não quero, eu não ouço mais ninguém em finanças. Por quê? Porque eu sou um dos caras que mais dá resultado financeiro no Brasil. Aí alguém fala, isso é um absurdo. Que pena, você chegou hoje, seja bem-vindo. Eu vim de um cenário de empresas multibilionárias e eu tenho os códigos do bilhão. Aí alguém fala, e por que não é bilionário ainda? Quem falou que eu não sou? É diferente ser e ter, né? Não vou esconder para você, não tem nas minhas contas, nos meus investimentos ainda esse bilhão, mas eu tenho os códigos. E só para contrariar essa geração, eu vou começar a escrever o livro agora, que é sobre bilhão, só para provar da parada antes de ter, entende? Por quê? Porque o ter é consequência do ser. Então, o que é a autoralidade? A autoralidade é quando você cria os seus termos com a sua própria forma. É simples. Você é o desenvolvedor ou o cara que, ou a pessoa que você coloca um estilo seu, uma característica sua. E se você for ruim nisso, você não vai ser lembrado. Por exemplo, frases. Ô, louco, meu! Você já lembra quem é a pessoa. Se alguém falar, pega a visão, você já lembra quem é a pessoa. Se você ouvir, o topo é nosso, você já lembra quem que é a pessoa. Por quê? Isso são coisas autorais. Então, essas autoralidades, elas, se você não tiver, anote aí o que é autoralidade, para ficar mais fácil. Diferenciação.
Se você tem diferenciação, você tem uma marca forte, você tem um posicionamento forte. Você não comete um dos maiores pecados que eu vejo as próprias pessoas, é assim, a ignorância, né? A ignorância é quase afundar uma pessoa. Ou, na verdade, já está afundada e nem sabe. Então é o seguinte, essa parada de autoralidade, que é a diferenciação autoral, para livrar vocês de um grande peso, não quer dizer que são pessoas, olha só, autoralidade não quer dizer que a pessoa inventa as coisas, mas ela faz adaptações e toques sutis em coisas ou cria ênfase em certas expressões e essas expressões começam a ser delas, porque você deu ênfase. Esses dias alguém na Globo tava falando, tamo junto até depois do fim. Por quê? Porque vários artistas me seguem e um deles começou a conversar comigo e começou a falar com alguém. Aí a pessoa falou no Instagram, tamo junto até depois do fim. Aí a galera foi lá e escreveu assim, essa frase é do Pablo Marçal. Ou seja, eu sempre ouvi as pessoas falando tamo junto, e eu falei, que tamo junto, mano. Tamo junto é saco de laranja. Se rasgar, vai cada um pro lado. Eu quero saber se a gente é um suco de laranja. E aí eu criei essa expressão, tamo junto até depois do fim. Ou seja, depois que morrer, a gente tá junto na eternidade. Então foi uma expressão que eu baixei o download e comecei a falar. Só que ela foi pegando proporções. Mas de quem que é? Quem deu ênfase. Vários sertanejos já pediram autorização para mim para cantar Vá Cuidar da Sua Vida. Eu falei, pá, tá autorizado. Eu não registrei esses negócios. Quando um negócio, você vê, né, que tem muito peso no que você está falando, você pode registrar, porque às vezes você não vai conseguir manter a ênfase nisso. E alguém vai lá, usa a sua expressão e te engole. Quando você ouve alguém, por exemplo, falar tem poder quem age, vai lembrar de quem? Do Paulo Vieira. O que é o problema? O problema é simples. Você não tem investido o seu tempo para explodir na internet.